Olá a todas e todos, eu sou o Diego Azizi, sou professor aqui do Instituto. A gente vai continuar aqui essa série de vídeos em que eu apresento alguns conceitos, reflito sobre alguns problemas de maneira breve, de maneira não exaustiva, mas que seja claro e didático para quem se interessa por filosofia e pensamento no geral. Hoje a gente vai falar de filosofia e história da filosofia. A gente está aqui em pleno 2022, ano da tecnologia, ano da Copa do Mundo, e ainda continua se falando que no Brasil não fazemos filosofia, não há filosofia propriamente no Brasil, o que há é história da filosofia, o que há é comentário. Nós somos comentadores de obras de autores e autoras que são clássicos ou contemporâneos, mas não fazemos propriamente filosofia. Essa é uma discussão quase eterna, assim, perene, sobre o fazer filosofia ou fazer história da filosofia. Eu vou oferecer aqui meus 2 centavos, se é que pode ajudar ou não alguém. E para mim, assim, pelo menos de conversa, essa discussão é inócua. E aparentemente essa discussão confunde tanto o que significa fazer história e o que significa fazer filosofia. Muita gente critica o fato da gente aqui no Brasil não fazer filosofia, mas história da filosofia, querendo dizer que a gente não produz pensamento radical e rigoroso sobre os problemas de maneira original, autorreferente e autocriativa, né, autopoética. Nesse sentido, então, fazer história da filosofia seria, para essas pessoas que criticam o nosso fazer filosófico, fazer história da filosofia seria apenas uma enumeração cronológica de opiniões que vão sendo produzidas ao longo do tempo. Além disso ser falso, também desconhece, a partir dessa posição, o que significa fazer história. Eu não vou aqui definir o que seja história, pelo menos nesse vídeo, mas é claro que as historiadoras e historiadores, quando fazem história, não estão apenas colecionando fatos, enumerando esses fatos, ordenando esses fatos de uma maneira cronológica e técnica. História é a atividade do pensamento também e exige, antes de mais nada, capacidade de interpretação, de produção de significados, de posição, de situação nossa em relação ao objeto histórico a ser estudado. Um computador bem programado ordena cronologicamente qualquer dado que você colocar. Um ser humano dotado de pensamento e imaginação os interpreta e retira deles um sentido possível. Então, essa crítica que fazem à história da filosofia no Brasil e não à filosofia é uma crítica tanto para a filosofia quanto para a história. E confunde os dois. Para fazer filosofia, me parece, não importa se o pensamento é original ou não. Está descobrindo um problema novo, se está inventando um conceito novo. Importa a qualidade do pensamento. Se ele é radical, rigoroso, se ele é ordenado, se ele faz sentido. Os problemas levantados da filosofia, os conceitos utilizados, se eles dão conta de ser esclarecidos, se os argumentos produzidos dão conta de resolver esses problemas, então já estamos no terreno de produção filosófica, né? Quem não assistiu, assista o vídeo anterior, o que é filosofia, para que vocês tenham uma visão mais ampla assim, de como aqui é pensada a filosofia. Filosofia, ela não é algo que existe naturalmente, de maneira espontânea, na natureza, como uma maçã. A filosofia é algo que se faz, é algo que se produz. Não é possível fazer uma história da filosofia, como também qualquer história, apenas enumerando cronologicamente opiniões passadas. A filosofia e a história, né, são um fato. E como todo fato é histórico, tem uma dimensão histórica. O filósofo renascentista Michel de Montaigne, ele já disse que a história é o esqueleto da filosofia.
já que a filosofia é uma realidade viva e palpitante. Seja produzindo pensamento original, seja interpretando o pensamento de algum filósofo ou filósofa, é preciso saber em que pé está o problema a ser refletido, como ele foi tratado, quais feições, ou pelo menos as mais impactantes, o problema possui, quais possíveis respostas devem ser descartadas, quais podem nos ajudar a resolver esse problema, enfim. Como fazer filosofia a partir dos seus problemas, que é o núcleo central do fazer filosófico, se a gente não sabe como os problemas já foram tratados ao longo do tempo? Quais respostas já foram oferecidas? O perigo de se fazer filosofia sem fundamentos na história é a perda da própria filosofia. É a contínua possibilidade de andar em círculos, de ficar inventando a roda de maneira indefinida, de maneira inócua. Filosofia nunca deixou de ser também reflexão sobre a sua própria história, sempre que ela foi feita. Sempre que a filosofia foi feita, ela se fez a partir também de uma reflexão sobre a sua própria história. Vocês podem pegar, aqui no Ocidente pelo menos, os filósofos gregos, dos pré-socráticos até Platão, Aristóteles, que é a metafísica de Aristóteles, senão uma revisão sistemática de toda aquela filosofia que foi produzida antes dele. Então, assim, os problemas possuem uma unidade histórica, os conceitos e os argumentos também. Quando a gente faz o comentário de uma obra, não há como esse comentário não ser também filosofia, aquele ato de pensar rigoroso, radical e sistemático a partir de problemas muito bem postos e a partir da construção de argumentos e conceitos racionais. Ao reconstituir o problema de uma obra clássica, por exemplo, ao esclarecer os conceitos construídos, ao analisar os argumentos criados, já estamos na ocorrência do pensamento filosófico, desse trabalho árduo do pensamento, dessa prática racional que empreendemos, esclarecemos as nossas próprias questões, ultrapassando a ideia de que a história da filosofia é um mero comentário e não filosofia mesma. Como já escreveu Alexandre Koyré, a filosofia ocupa-se de coisas simples, muito simples. Ocupa-se do ser, do conhecimento, do humano. Coisas simples e sempre atuais. Por isso as respostas dadas pelos grandes filósofos permanecem importantes durante séculos e mesmo durante milhares de anos. A atualidade da filosofia vem de tão longe quanto a própria filosofia. Como a professora Ethel Rocha também escreveu, fazer história da filosofia é o mesmo que fazer filosofia, na medida em que envolve interpretar e reconstruir textos e também discursos não textuais, no sentido de apresentar alternativas explicativas acerca das estruturas fundamentais do mundo e da nossa relação com ele. Tanto o comentário sobre a história da filosofia, quanto a filosofia original, seja lá o que isso for, não podem existir independentemente. É impossível partir do nada, a não ser o Deus cristão, que cria as coisas ex nihilo, a partir do nada. Tanto a filosofia quanto os seus problemas são históricos. Não estão voando por aí esperando que alguém os pesque. Portanto, essa distinção entre os que fazem história da filosofia e os que fazem filosofia pura, original, não faz sentido. Ambos são aspectos necessários da prática filosófica. Enquanto um nos mantém na história como sujeitos históricos, que vive do mundo e no mundo, o outro nos permite pensar além, ir mais longe, enxergar mais adiante, pensar o que ainda não foi pensado, como se estivéssemos sobre ombros de gigantes. A gente, para ver além, para ver mais, precisa estar amparado sobre os ombros de gigantes, como disse o São Bernardo já.
Fazer filosofia é, portanto, ao mesmo tempo, fazer história da filosofia. E uma história da filosofia só pode o ser se esta for filosófica. Ela tem que, em última instância, nos instigar a pensar melhor, a pensar como convém a um ser racional pensar. Então, me parece que é uma falsa questão. Fazer história da filosofia, comentar a filosofia já feita, ou produzir filosofia original, pensar aquilo que ainda não foi pensado, ambas são o ato filosófico de pensar de maneira rigorosa a partir de problemas. E uma não se sustenta sem a outra. Mesmo que digam, tem filósofos que dizem que eu não preciso de outras correntes de pensamento, não preciso olhar para o que foi pensado, eu vou pensar a partir daqui mesmo. Até estes, vez ou outra, citam, autoras ou autores citam pensamentos, livros já escritos, coisas já pensadas. Não é todo dia que nasce um Wittgenstein. Então, e mesmo Wittgenstein olhou para a tradição para poder reformular a própria tradição filosófica. Então, fica aqui esses meus 2 centavos para mostrar para vocês uma perspectiva em que não faz sentido essa distinção entre os comentários da filosofia e o fazer filosófico. Olhando para o processo filosófico instituído ao longo desses milênios, seja aqui no Ocidente, seja na África, seja na Ásia, enfim. Fazer filosofia sempre teve os pés fincados no chão histórico, do qual toda filosofia é filha de suas circunstâncias, filha da sua história, e nós herdamos tradições, seja para retomar e prosseguir, seja para criticar e abandonar. Mas o próprio ato de comentar, por exemplo, um texto do Descartes, no século XXI, em 2022, já é um exercício de filosofia original, porque há coisas que serão significadas nesse comentário que não poderiam ser significadas em outras circunstâncias. A filosofia é histórica, assim como toda atividade humana é. Portanto, história da filosofia e filosofia são ambos atos filosóficos, são ações do pensamento, são atividades da razão. Espero que tenham gostado, espero que tenha feito algum sentido. Fiquem sempre atentos aqui às novidades do Instituto. Entrem no nosso site, nas nossas redes sociais. Temos cursos gravados e também cursos ao vivo. Fiquem sempre de olho na nossa programação ao vivo. E não percam nossos próximos conteúdos. Ajuda a gente a continuar produzindo aquilo que a gente adora produzir. Um grande abraço e até a próxima!